Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, já convidando vocês aqueles convites protocolares, né? Para você passar aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, que ele é muito importante para o YouTube entender que você gosta dos conteúdos, para o YouTube entender que você gosta do canal e também para você se inscrever no canal. Então você está passando aqui pelo canal, eventualmente pela primeira vez, o que é isso aqui? Por aqui a gente debate notícias, opinião, análise tática e informação sobre o nosso Flamengo, beleza? Então vou deixar o convite para você apertar o botão vermelho aí de inscrever, você vai perder 2, 3 segundos no máximo e vai dar uma grande força. Muito obrigado, inclusive também um agradecimento à galera do grupo de membros, que aos pouquinhos mais pessoas estão aderindo, mais amigos rubro-negros estão junto com a gente dando essa força. Muito obrigado por essa força de vocês. Vamos falar sobre o goleiro Neto. O goleiro Neto que pode ser um desses contratados, reforços para o Flamengo para essa temporada de 2022. Temporada esta que agora tem um comando sobre o Paulo Souza. E quando a gente fala sobre o goleiro Neto, a gente fala de, entre suas valências, jogar com os pés. E isso influencia diretamente o jogo do Paulo Souza. Inclusive o próprio Paulo Souza já falou que para ter o controle do jogo é importante você ter uma saída. A saída de bola, ela é determinante no período da construção para você ter o controle de uma partida. Já falamos sobre isso, inclusive vou deixar o link para você dessa postagem que a gente fez lá no Instagram, dessa entrevista que o Paulo Souza fez na ocasião para a imprensa portuguesa, que falou sobre o controle. Então o link está aqui na descrição se você quiser relembrar ou ver pela primeira vez. O convite está dado, só é clicar que você sai direto sobre a construção. E o próprio Paulo Souza falou, também entre várias dessas entrevistas, que o goleiro e o primeiro volante, eles são determinantes. Inclusive ele falou, né, abre aspas, há dois jogadores determinantes numa primeira fase de construção, o goleiro e o primeiro volante. A gente vai entender o porquê ele falou sobre isso, mas e por que está inserido o Neto? Vamos lá. O Neto, ele é o goleiro do Barcelona, hoje é o goleiro reserva do Barcelona, né, sendo reserva do Ter Stegen, uma referência entre os maiores goleiros do mundo. Por consequência disto, também tem pouquíssimos jogos. Então faz com que o Neto tenha menos de 30 jogos, menos de 20 jogos, na verdade, com a camisa do Barcelona. Consequentemente, ele quer sair do Barcelona. Então é possível sim o Flamengo contratar o Neto e a gente traz 4 pontos, 4 fatores que fazem com que essa contratação ela fique, né, de fato o Flamengo possa formalizá-la, pode conseguir. O primeiro ponto, a motivação do atleta. Como a gente disse, o goleiro Neto ele quer sair do Barcelona para ganhar mais minutos, para jogar. E ele já viu, ele vê com bons olhos o retorno para o Brasil. Lembrando que o Neto ele foi revelado, ele apareceu no Atlético Paranaense, depois foi pro futebol italiano, foi bem, muito bem, inclusive na Fiorentina, depois passou pro futebol espanhol, foi goleiro do Valência, ele pegou essa transição, Diego Alves, será que ele vai pegar de novo essa transição? Mas enfim, aí vai pro Valência, depois o Barcelona vai lá e dá aqueles quase 30 milhões de euros, o Barcelona na época aí que veio contratando com super inflacionado, né, que tá tudo embolado agora, e agora tá tentando fazer alguns manejos financeiros, né, porque tá, obviamente estourou a questão monetária. Então é o Neto que vê com bons olhos, isso é um fator determinante. O segundo, que a gente sabe que nos trâmites para uma negociação, isso é muito determinante, é o Flamengo, os dirigentes do Flamengo têm uma boa relação, pra gente não dizer uma ótima relação, com o empresário, que é o Bertolucci. O Flamengo já tem 3 atletas desse empresário, Thiago Maia, Andreas Pereira e o Davi Luiz. Então já tem uma relação bem estreita, sobretudo com o Marcos Braz e o Bertolucci. Então facilita também. O outro ponto, como a gente citou, o Barcelona pouco utiliza o atleta. Então a gente vê até nessa questão de hoje do que está o Barcelona, dessa folha, né, super inflacionada, estão com problemas financeiros, logicamente, algumas irresponsabilidades fiscais fazem então até essa negociação. E o outro ponto que aí foi o valor inicial que o Barcelona falou. Você quer conversar com o Neto, então a gente vai inicialmente falar desses valores. Valores esses que podem ser negociados, mas também não são nada astronômicos. 4 milhões de euros, quando a gente faz a cotação cerca de 26 milhões, 27 milhões de reais para início. Isso aí você ainda pode, né, puxa ali, tira ali, parcela, tal, a gente sabe como é que é, bota aquele carnezão, divide em várias vezes, então de fato é um valor que também não é tão inacessível assim, muito pelo contrário, para início até de conversa. Então são 4 pontos determinantes que fazem sim o Flamengo imaginar ter o Neto. E aí a gente volta falando do Neto e falando pro estilo de jogo do Paulo Souza. Como a gente já falou, o Paulo Souza até disse, né, que é determinante, porque o goleiro na concepção de jogo do Paulo Souza, ele é mais um homem.
Ele é mais o elemento para você ganhar superioridade. Ele é mais do que um elemento unicamente de desafogo. Inclusive, sobre isso, eu vou deixar o link para vocês, deixar o convite para quem ainda não viu e para também relembrar, é importante. Nós falamos sobre o goleiro, foi uma grande coincidência, inclusive a gente falou sobre esse tema no jogo do Paulo Souza há cerca de 3, 4 dias. Foi no ano passado, mas 3, 4 dias. Então o link tá aqui. Para você, várias vezes a gente viu, inclusive a gente pega uma partida, se eu não me engano é Polônia e Hungria, que chamou a minha atenção as várias vezes em situações, né, diferentes, mas tem o mesmo contexto, de recuar para o goleiro para ele se tornar um novo elemento. Então é aquilo que a gente fala. Você está saindo com os 3 jogadores, como o Paulo Souza ele gosta de sair com os 3 jogadores, o adversário tem, hoje basicamente todo mundo joga no 4-2-3-1, né? Então os 2 dessa linha de 3 sobe e um lá na frente, teve uma igualdade, o que não é interessante para o time do Paulo Souza. O Paulo Souza não vê essa igualdade com bons olhos, ele quer ter domínio, ele quer impor, então ele quer ter superioridade. Para isso tem mais a chegada do primeiro volante, por isso que ele diz que é determinante, e também do goleiro. Então você tem a superioridade. E lembrando sempre que, como a gente já falou várias vezes sobre isso, mas é importante, sobre o terceiro homem, sobre o homem livre e etc. Vocês imaginem, o goleiro está iniciando a sua construção. A próxima, o futebol chama até disso, né? Próxima casa, próximo passo, seria a linha com os 3 defensores para sair jogando. Se você pular esta casa, tem o primeiro volante, né? Ou se utilizar 3+2, os 2 volantes mais à frente. Então, se o goleiro tiver essa capacidade, interpretação e, sobretudo, capacidade técnica de já conseguir pular essa casa, já encontrar os volantes, você vai ganhar mais velocidade. Então, por isso que é importante você ter um goleiro, isso é um mero exemplo, né? Um goleiro que tenha essa habilidade e tenha essa capacidade até de interpretação de conseguir sair jogando com os pés. E aí, quando a gente traz hoje para o Flamengo, o Neto, ele tem 32 anos. Né? Hoje a gente pega, por exemplo, como referência o Everton, tem 34 anos, o Diego Alves tem 36 anos. Então a gente consegue ver anos ainda pro Neto ser muito produtivo, até mesmo aqui no futebol brasileiro. E o Flamengo, como a gente fala, né? Diego Alves, Hugo e o Gabriel Batista estão à frente, né? O Diego Alves, obviamente, e o Hugo. A questão do Hugo precisa desenvolver. Não vamos aqui imaginar que o novo, né? O Paulo Grilo, né? O novo preparador de goleiros do Flamengo vai treinar o Hugo na segunda-feira. No domingo ele já vai estar preparado, muito pelo contrário. Agora é um processo de desenvolvimento, de assimilação, de execução técnica, tática, que na base, a princípio, pode ter sido um pouco, né, retrógrado, pode ter atrasado, pode ter sido um processo retardado para o Hugo. Vamos ver se agora ele vai conseguir desenvolver, mas de qualquer forma não é um passe de mágica, não vai ser de uma hora para outra que vai conseguir desenvolver, visto até mesmo que o Hugo ainda está muito cru em alguns conceitos técnicos. Interpretativos não, parece que ele tem entendido, mas tecnicamente ele erra a execução. E isso é extremamente perigoso, porque obviamente é o último homem na fase de construção ou nessa fase de desafogo. Beleza, galera? Então a gente falou sobre o Neto, muito provável o Flamengo conseguir a contratação dele. Tem muitos elementos que fazem com que a gente monte esse quebra-cabeça e veja que é viável a contratação do goleiro Neto para o Flamengo, que seria uma peça fundamental e determinante. Mais uma vez, deixar o convite para vocês sobre essa entrevista do Paulo Souza, tem o linkzinho, tá na descrição desse vídeo. Então deixem um like, se inscrevam no canal, a gente vai se vendo. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau.